Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, nós estamos corrigindo agora o simulado de número um. Aí aqui nós já temos a primeira questão. Desreconhecimento é a retirada de parte ou totalidade de ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais à definição de ativo ou passivo, que expirou, foi consumido, recebido, executado ou transferido. Aí ele pergunta: a máquina utilizada para a produção do principal produto de uma determinada entidade deve ser desreconhecida quando perder todo o potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade. Aqui, pessoal, já é o nosso gabarito. A letra B estiver parcialmente depreciado. Pessoal, parcialmente depreciado, ele não é desreconhecido, tá certo? Ele vai sendo depreciado, ele não vai ser desreconhecido, tá certo? Sofrer perda de valor recuperável, do mesmo jeito da depreciação, pessoal. Perda por impairment não desreconhece o ativo, tá? Estiver sob o controle da entidade. Se está sob o controle da entidade, aí é que ele é ativo mesmo. E aí, pessoal, nós pegamos aqui os itens do reconhecimento e desreconhecimento, de acordo com o CPC 00. Reconhecimento é o processo de captação para inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente de item que atenda à definição de um dos elementos das demonstrações contábeis. Por exemplo, pessoal, quando é que o ativo é reconhecido? O ativo é reconhecido quando o, a conta contábil vai lá para o ativo. Quando é que o passivo é reconhecido? Quando é uma conta contábil do passivo. Ou seja, o ativo é reconhecido, pessoal. O ativo é reconhecido quando ele é debitado. O passivo é reconhecido quando? Quando ele é creditado. Se o passivo for debitado, pessoal, ele não é reconhecimento, tá? Reconhecimento é quando um passivo é creditado ou um ativo é debitado. Do mesmo jeito, o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, o ativo tem que ser o quê? Creditado, receita creditada e despesa debitada, tá? E desreconhecimento. Desreconhecimento é a retirada de parte ou totalidade do ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais à definição de ativo ou passivo. Para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou parte do ativo reconhecido. E para o passivo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade não possui mais uma obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido, ou seja, eu tenho ali uma conta com fornecedores. Paguei o fornecedor, pessoal, zerou a conta, eu desreconheço essa conta do passivo, tá? Do ativo tem uma máquina, a máquina foi totalmente depreciada. Praticamente ela vai ser desreconhecida, tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: as demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional. Desse modo, presume-se que a entidade não tenha intenção nem a necessidade de. Aí vamos ver aqui, pessoal. Letra A. Tornar-se internacional? Não. Modificar sua atividade fim? Não. Entrar em liquidação ou deixar de negociar? Aqui, pessoal, quando a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou deixar de negociar, porque na hora que ela entra em liquidação, ela vai deixar de existir. E se ela deixar de existir, vai perder a sua continuidade operacional, tá? Então, nosso gabarito aqui da segunda é a letra C. E aí, aqui nós temos aqui o que diz o CPC, pessoal, CPC 00. As demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional e continuará em operação no futuro previsível. Então, pessoal, é o mesmo caso que você pensar, tá? O cara que é comerciante, qual é a ideia dele? A ideia dele é que o comércio dele vai sempre crescer. Esta é a ideia do comerciante. Então, ele está sempre ali com a supondo, né, que a empresa dele vai sempre crescer, ou seja, em continuidade operacional, tá? Então, nosso gabarito da C, dada a segunda questão, a letra C.
Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: conforme a NBCTG 04, ativo e intangível não são exemplos de gasto a serem reconhecidos como despesa, aqueles incorridos com. Então, pessoal, ele quer saber quais são os gastos que não são despesas, ou seja, aqueles gastos que já são intangíveis, tá? Atividades pré-operacionais destinadas a constituir a empresa, isso aqui é despesa. Treinamento do pessoal próprio, despesa. Publicidade e atividades promocionais, despesa. O desenvolvimento de ativos intangíveis gerado internamente. Pessoal, desenvolvimento não é despesa, tá? Você vai olhar aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa é despesa, desenvolvimento já é praticamente o ativo intangível, tá? Então, desenvolvimento não é despesa. Então, nosso gabarito aqui é a letra D, tá? Aí aqui nós temos um mapazinho mental que nós fizemos na época, né? Exemplos de custos diretamente atribuíveis e exemplo de gastos não incluso. Aí aqui nós temos todos os custos do ativo intangível, tá? Vamos para a questão de número 4. A sociedade empresarial possui um mix de mercadorias para revenda e deseja mensurar as mercadorias da categoria B de acordo com a norma brasileira de contabilidade, NBC-TG 16R2 estoques. Em termos unitários, o valor do custo dessa mercadoria é de 20, o valor realizável líquido é de 15 e o preço de venda 30. Considerando a quantidade de 1.000 unidades, o seguinte valor dessa mercadoria deve ser apresentada no balanço patrimonial. Pessoal, olha aí, ó. Ele está falando do CPC 16, NBC-TG 16, tá? Então você já sabe, ó, custo o valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Aqui você tem 20 e aqui você tem 15. Qual dos dois que é o menor? O menor é 15. Aí você já vê aqui, pessoal, que na letra A tem 15, mas você tem que observar o detalhe, tá? O detalhe da questão da FGV, pessoal. Muita gente errou essa questão. Por quê? Porque não se atentou para a quantidade de 1.000 unidades. Então, você tem que pegar esses 15 e multiplicar por 1.000, que vai dar 15.000. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, tá? É a letra B. Aqui, ó, no CPC 16, ele diz o seguinte, pessoal: os estoques objeto desta norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Tá joia? Muito bem. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, pessoal. Em janeiro de 2024, uma companhia aérea anunciou uma promoção especial de Dia das Mães e vendeu em fevereiro 200 passagens aéreas do Rio de Janeiro para Porto Alegre por 300 cada, recebidos à vista. Em maio de 2024, os aeroportos de Porto Alegre foram fechados, de modo que a companhia aérea comunicou aos clientes que as passagens poderiam ser utilizadas em junho, sem pagamento de taxas e penalidades. Suponha que todos os clientes viajem em junho de 2024. Nesse caso, de acordo com a NBC-TG 47, Receita de Contratos com Clientes, a receita da companhia aérea relativa à venda das 200 passagens deve ser reconhecida no mês de. Então, vamos ver aqui, pessoal. Ó, nós temos aqui em fevereiro, aqui nós temos em maio e aqui nós temos em junho, tá certo? Veja que em fevereiro, pessoal, foi feito o pagamento. Pagamento. E em junho, pessoal, foi feito a viagem. Viagem, tá? Pessoal viajou, viagem. Aqui, pessoal, quando eu fiz o pagamento, que regime é este? Que regime é este? É o regime de caixa. O regime de caixa, pessoal, é quando entra dinheiro ou sai dinheiro, tá certo? Então, aqui é o regime de caixa. A viagem foi executada quando? A viagem foi executada em junho. Em junho, pessoal, é o regime de competência. O que é o regime de competência? O regime de competência é saber se o serviço, pessoal, foi executado ou não, tá certo? Ó, foi feito o serviço? Foi realizado o serviço, ó.
Então, se foi realizado o serviço, pessoal, é o regime de competência, tá? Aqui, ó, em maio não teve viagem, então em maio aqui, pessoal, você não considera nada. Vai ser quando você viajou, tá certo? Vamos supor o seguinte, pessoal, que fosse viajado assim, ó, a metade em junho e a metade em julho. Aí você reconheceria, ó, vamos supor, tá? Agora que já é suposição, pessoal, vamos supor que a metade das pessoas viajaram em junho e a outra metade viajaram em julho. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? Ó, eu vou considerar a metade em junho e a metade em julho, tá certo? Então a receita será considerada a metade em junho e a metade em julho. E isso aqui só suposição, tá certo? Mas aí você tem que observar quando realmente a viagem aconteceu. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, foi a letra D, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Vamos para a sexta questão. A sexta, pessoal. A sexta diz o seguinte. E aí, pessoal, até agora, tá? Alguém já errou alguma questão dessas cinco aí, primeira? Me diga aí se alguém errou alguma questão dessas daí. Assim que eu errei, a dona Cristina, mas agora a senhora não vai errar mais, dona Cristina. Inclusive, a senhora, depois a senhora entre lá no nosso, na nossa plataforma, tá? E aí a senhora assista às aulas sobre receitas, lá no comecinho do curso. A senhora vai ver que lá temos várias questões justamente para a gente não errar nenhuma dessas questões, tá certo? Não errar, pessoal. Eu garanto para vocês que do jeito que a gente está, no dia da prova, tenho quase que certeza absoluta que a gente vai ter muitas e muitas aprovações, tá? E eu já estou considerando, pessoal, resolvendo muitas questões justamente para o seu, vamos dizer assim, né? A sua pressão, tá? Porque você vai se sentir pressionada por você mesma. Mas só que vai ter um detalhe muito grande. Qual é o detalhe? Que vocês estão estudando. Então, quando você estuda, pessoal, você vai na tranquilidade, tá certo? Ruim é se você não estivesse estudando. Quando você não está estudando, é diferente, tá certo? Vamos para a próxima questão, a sexta questão. A sexta diz o seguinte: de acordo com a Lei 6.404/76, em uma sociedade empresária, as reservas de capital poderão ser utilizadas para absorver prejuízos quando? Aí aqui, pessoal, a gente está falando sobre reserva de capital, tá? Não houver ações em tesouraria, errado. Este estiver acumulados a no mínimo 3 exercícios sociais, errado. Estes ultrapassaram os lucros acumulados e as reservas de lucros. Aqui, pessoal, é o nosso gabarito, tá certo? Aqui é o gabarito, a letra C. O gabarito, a letra C, tá? Houver garantia de que os dividendos mínimos obrigatórios serão pagos em conformidade. Isso aqui, pessoal, não é motivo, tá? Não é motivo para você usar é, as reservas para absorver prejuízo. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. E aí, pessoal, nos nossos PDFs que nós vamos enviar para os alunos a partir de segunda-feira, vai ter essa questão aqui, justamente explicativa e com um mapazinho mental para você ver aí, tá certo? Então, vai ser típica daquelas questões que você não pode mais perder na hora da prova. Inclusive, eu fiz umas questões somente sobre reserva de capital. Deixa eu ver se já está aqui. Deixa eu ver se está aqui fácil, pessoal. Se tiver, eu já mostro para vocês aí, tá? Ver se está fácil. Reserva de capital, princípios orçamentários. Não está, pessoal. Não está, tá certo? Então, mas aí a gente vai mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Tá não. Mas não tem problema não. Eu vou mandar para vocês aí, pessoal. Aí vocês vão ver o quanto que essas figuras vai ser útil para você conseguir decorar as contas contábeis, tá? Deixa eu ver se essa daqui tem. Tem não, tem não. Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos seguir em frente, tá? Vamos seguir em frente. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão.
é a questão de número 7. A número 7 diz o seguinte: em dezembro de 2023, uma empresa de consultoria comprou à vista aparelhos de ar-condicionado para o seu escritório por 6 mil. Na data, pagou o frete no valor de 200 e a instalação no valor de 2 mil. Os caixas consumidos reconhecidos na demonstração de fluxo de caixa da empresa, elaborada pelo método direto, pelas atividades operacional e de investimento, de acordo com a NBC-TG 03R3, demonstração de fluxo de caixa, atividade de investimentos, são respectivamente. Então, pessoal, a questão quer saber quanto é a atividade operacional e quanto é a atividade de investimento, tá? Operacional, ó, tá perguntando aqui, atividade operacional e de investimento. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Então, aqui nós fizemos um quadro, que esse quadro aqui é o matador de questões, tá? Ó. O ativo, pessoal, não entra, tá? Na atividade operacional. Caixa, banco e aplicações de curto prazo. Por quê? Porque ele faz parte da gestão da entidade, tá? Então, aqui, pessoal, não entra por causa que ele faz parte da gestão, tá? Então, tudo que tiver no ativo circulante, com exceção desses aqui, pessoal, vai ser atividade operacional. E no passivo circulante, tudo que estiver no passivo circulante, exceto juros sobre capital próprio, dividendos a pagar e empréstimos, vai ser atividade de financiamento. Então, pessoal, tudo que tiver no ativo circulante e no passivo circulante, com essas exceções, são atividades operacional, tá? E no ativo não circulante, pessoal, no ativo não circulante, tudo que for ativo não circulante vai ser atividade de investimento. E no passivo circulante PL será atividade de financiamento. Voltando aqui para a questão, pessoal, vamos ver o que foi que aconteceu. Ó. A empresa comprou à vista aparelho de ar-condicionado por 6 mil. Então, pessoal, 6 mil foi o ar-condicionado. Aí eu paguei o frete de 200. Esse frete faz parte do custo. E a instalação, 2 mil. Pessoal, 8.200 foi o custo desse imobilizado. Então, este imobilizado saiu por 8.200. Tá certo? 8.200. Consumido ou gerado? Consumido ou gerado? Neste caso aqui, pessoal, neste caso aqui foi consumido. Por que que foi consumido? Os caixas consumidos, porque tiramos dinheiro da empresa, tá, pessoal? Saiu dinheiro da empresa. Quando sai dinheiro da empresa, é um caixa consumido. Saiu dinheiro da empresa. Então, veja que só aconteceu esta este evento, pessoal, na atividade operacional não aconteceu nada, ó. Então vai ser zero operacional e 8.200 atividade de investimento. Gabarito, a letra A. Gabarito, a letra A, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos para a oitava, pessoal. Uma joalharia reconheceu as seguintes receitas em 2023. Aí aqui eu tenho as receitas, pessoal. De acordo com a NBC-TG, demonstração do valor adicionado, na demonstração do valor adicionado da joalheria, em 31 de dezembro, o valor adicionado recebido em transferência apresenta o seguinte montante. Pessoal, o que é o valor recebido em transferência? É uma coisa que eu tenho direito, mas que eu não produzi na minha empresa, tá certo? Por exemplo, eu peguei meu dinheiro, pessoal, eu peguei meu dinheiro e apliquei todinha ali numa outra empresa, tá? Apliquei na outra empresa comprando ações das outras empresas. Então, o que é que vai acontecer? Quando a outra empresa tiver ganhos, eu vou ter também ganhos por equivalência patrimonial. Então, são os valores que não estão dentro da minha empresa, tá? Dentro da minha empresa. Só voltar aqui na questão 7 que a dona Rosana pediu. Pode falar, dona Rosana.
Ah, vai tirar um print. Então, vou tirar aqui para ficar menor, para a senhora tirar um print aí, ó. Certo? Ok, vamos lá continuar. Vamos lá continuar, pessoal. Vamos para a questão de número 8, né? Aí ele quer saber, pessoal, olha aqui, ó. Este resumo, pessoal, praticamente é o resumo matador de DVA. Ó, receita, vendas de mercadorias, produtos e serviços, incluindo os impostos. Os impostos, pessoal, eles fazem parte da receita, tá? 2, diferença de ativos avaliados ao valor justo. Construção de ativos na empresa. Provisão para crédito de liquidação duvidosa, você subtrai. Reversão de crédito de liquidação duvidosa, você soma. E receita de venda de imobilizado. Vai só a diferença, diminui o custo do imobilizado. O custo do imobilizado era para ser insumo, mas a maioria das questões quer que você faça essa diferença, tá? Então, receita são essas daqui. Insumos, custo dos produtos e das mercadorias vendidas, incluídos impostos, materiais, energia elétrica, mão de obra terceirizada, despesa de salários de empregados terceirizados, perda de recuperação de ativos, perda por impairment, isso aqui, pessoal, cai demais. A FGV vai cobrar nessa prova, tá? Perda por impairment. E ajuste de investimento ao valor de mercado. E aqui é o que a questão está pedindo, pessoal. Questão está pedindo, ó, valor recebido em transferência, receita ou a despesa com equivalência patrimonial, dividendos relativos a investimentos avaliados com custo, variações cambiais ativas, descontos financeiros obtidos, receitas financeiras, royalties, aluguéis ativos, pessoal, ou aluguéis que eu estou alugando para terceiros, tá? Então, neste caso aqui, ó, vendas de mercadoria. Vendas de mercadoria é o número um. Número um, pessoal, não entra, tá? A questão que é o número 6, valor recebido em transferência. Receita financeira. Receita financeira, pessoal, olha aí, ó. Receita financeira vai estar bem aqui assim, ó. Receita financeira, ó. Receita financeira, pessoal, é o número 6. É o número 6, tá? 400 mil. Equivalência patrimonial é o número 6. Aumenta, pessoal. Aumenta, tá? Se por acaso fosse despesa, diminuiria. Ó. O único que diminui é a despesa, tá? Então, aí que nós temos, ó, venda de ativo imobilizado, 170. Isto aqui é o número um. Aluguel de imóveis a terceiros. Aluguel de imóveis a terceiros, pessoal, é o número 6, tá? 120 mil. Com isto, 720 mil. 720 mil, pessoal, gabarito, a letra C. Tá joia? Vamos para a próxima. Vamos para a nona questão. Vamos para a nona questão. Pessoal, ó, pegue esse resumozinho aqui, tá? Decore para quando você for para o dia da prova, você vai saber, tá certo? Ainda eu vou preparar outros melhores do que esse daqui, se Deus quiser, pessoal. Mas esse daí já está muito bom, tá? De acordo com a NBC-TG 02R3, efeito das mudanças da taxa de câmbio e conversão das demonstrações contábeis, os elementos do balanço patrimonial podem ser classificados como monetários e não monetários. Monetários e não monetários. Assinala a opção que indica um ativo classificado como não monetário. Pessoal, monetário é aquilo que você tem a receber, tá? Já é praticamente o dinheiro. Ou você recebeu ou você pagou. Então, ó, ele quer um ativo classificado como ativo não monetário. Aqui, pessoal, gabarita, letra A, estoques. Contas a receber, aqui já é praticamente o dinheiro que eu vou receber. Aplicações financeiras, já é o dinheiro que eu vou receber. Adiantamento de clientes, é o dinheiro que eu já recebi. Então, aqui, pessoal, o nosso gabarito, a letra A, ativo não monetário, tá? Vamos para a décima questão.
Conforme a Lei 6.404/76, no balanço patrimonial, as contas do ativo são apresentadas de acordo com a ordem decrescente do grau de liquidez. Pessoal, o que é liquidez? Liquidez é a maneira de você transformar em dinheiro, maneira de transformar o dinheiro, tá certo? Ó, de transformar em dinheiro, tá? Uma, transformar uma coisa em dinheiro. Por exemplo, pessoal, se eu tenho aqui, ó, o meu ativo circulante, tá? Aliás, até eu falar em ativo circulante, pessoal, vou mostrar aqui, ó, que o pessoal tá dizendo, ah, o professor, aí eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar bem rapidinho aqui no, já estou preparando, esse daqui eu vou mandar para todo mundo segunda-feira, tá? Do curso. Olha aí, ó. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar para vocês. Pessoal que tem dificuldade em contas contábeis, tá? Deixa eu só pegar aqui rapidinho, eu já mandei aqui, mas eu vou só separar aqui, só um minutinho aí que eu vou separando e vou mostrando aqui para vocês. Tá aqui, pessoal, ó. Copiar. Aí, pessoal, ó. Aqui, ó. Principais contas do ativo circulante, ó. Disponibilidades, tá? Estoques, despesas antecipadas, tributos a recuperar, adiantamentos, ó, adiantamentos a fornecedores, adiantamento a empregados, duplicatas a receber clientes, duplicatas a receber e a PSLD, tá? Aqui no ativo circulante. Aí, pessoal, no ARLP, vamos ver aqui como é que ficou no ARLP. Aí vocês vão dizer se estão bacana ou não, tá? Deixa eu pegar aqui. Cadê o ARLP? O ARLP. Vou pegar aqui o que eu mandei hoje para. Aqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó. As contas do ARLP, ó. Contas, nós temos aqui, ó. Contas do ARLP, ó. Clientes, tá? Clientes, pessoal. Se ele for no curto prazo, ele é ativo circulante, ó. Mas se cliente for de longo prazo, ele é ARLP. ARLP, tá? E ó, a retificadora dele, pessoal, a retificadora dele também será o quê? Será retificadora do ARLP, tá? Do mesmo jeito, estoque, ó, se for de curto prazo, ativo circulante. Se for de longo prazo, ARLP, inclusive a sua conta retificadora. E eu já dei até uma consertada nisso aqui, pessoal, para você não ter dúvida, tá? Ainda tem mais aqui, ó. Então, eu aqui, ó, vou pegar outra aqui, pessoal, para só para encerrar esse assunto aqui, para vocês verem aqui como tá ficando bacana, ó. Ó. Ativo realizado a longo prazo. Estão vendo aí, pessoal? Tá dando para ver aí? Ó. Ativo realizado a longo prazo. Olha aí, ó. Independente do prazo, o prazo não importa. E empréstimo a diretor, ARLP. Empréstimo a sócio, ARLP. Empréstimo a controlada, ARLP. Então, ó, por natureza da pessoa, não pelo prazo. Então, pessoal, isso aqui é um ARLP, tá certo? Então, eu fiz todos, pessoal. Aqui, ó, passei mais de 2 horas, aliás, 2 horas não, acho que foram umas 4 horas só fazendo essas continhas aqui, errava, voltava, porque tem que, a gente, quando se propõe a fazer uma coisa, tem que fazer da melhor maneira possível, tem que tentar fazer bem feito mesmo, né? Então, às vezes eu dizia, opa, não está bacana. Aí eu voltava, demorava, mas
Deixa eu pegar outra aqui, pessoal, só para a gente encerrar, tá? Ó, vou pegar aqui do patrimônio. Não, vou pegar aqui do imobilizado, aí, pessoal, do imobilizado, tá? Que eu vou organizar tudinho para mandar para vocês. Ó, imobilizado, ó, terrenos, veículos, equipamento de informática, benfeitorias, aqui, pessoal, benfeitorias, edificações, veículos, máquinas de equipamentos e edificações. E as contas retificadoras, depreciação acumulada e perda por redução por valor recuperável. Pessoal, só em você visualizar isso aí, as contas contábeis ficam mais fáceis, não ficam? Não é verdade? Então, é aquele trabalho que eu estou fazendo para vocês mesmos, tá certo, pessoal? Vamos continuar aqui o nosso curso. Vamos continuar aqui o nosso curso, tá? Quero ver se eu já mando amanhã essas contas contábeis com a relação também das principais contas contábeis, tá? Vamos voltar aqui para as questões. Então, pessoal, liquidez é a maneira de transferir em dinheiro. Então, quando você vê as contas do ativo circulante, ó, qual é a primeira conta? A primeira conta já é caixa. Essa conta aqui, pessoal, já é o dinheiro. Depois tem qual conta? Depois tem a conta banco. Já é dinheiro também. Depois tem a conta aplicações. Aplicações, pessoal, já é dinheiro. Aí depois tem a conta, ó, duplicatas a receber, ou clientes, ou tá clientes. Vou botar clientes, ó, clientes, e depois estoques. Qual é que tem mais liquidez, pessoal? Clientes ou estoques? Aqui tem mais liquidez, é clientes ou estoques? Aqui tem mais liquidez, é clientes. Por quê? Porque você já vendeu o estoque, tá certo? Já vendeu o estoque. Já vendeu o estoque. Então, se você já vendeu o estoque, aí é mais fácil você colocar como clientes, tá? Então, o gabarito da 10 é a letra A. Vamos para a próxima, a 11. A 11, pessoal. Em 2023, o resultado do exercício da entidade apresentou receita líquida de 200 mil e lucro bruto de 150. Pode-se constatar que na demonstração a seguinte conta apresenta saldo de 50 mil. Pessoal, quando caiu essa questão no exame, os nossos alunos aqui disseram, professor, não acreditei que era só daquele jeito, porque a gente aprendeu DRE, pessoal, daquela maneira que a gente já viu lá. DRE nós temos, ó, a receita de vendas, receita bruta de vendas, né, ó, receita bruta de vendas menos as deduções. Quais são as deduções, pessoal? As deduções é do de dia. Isso aqui é igual a receita líquida menos o CMV é igual ao lucro bruto. E a questão, pessoal, a gente estava esperando isso aqui tudo completinho. A gente estava esperando vir tudo completo para a gente resolver as questões. O que é esse primeiro D aqui? Descontos incondicionais. Esse outro D, devoluções, cancelamento e abatimento. Esse aqui, esses são os impostos, impostos sobre vendas. E esse outro A, pessoal, é o ajuste a valor presente de clientes. A gente estava esperando vir desse jeito, mas só veio isso aqui, pessoal, ó. Só veio isto aqui. Então, ele diz o seguinte: na demonstração do resultado do exercício, a entidade apresentou receita líquida de 200 mil e o lucro bruto de 150. O lucro bruto aqui, pessoal, 150 mil. Pode-se constatar que na demonstração a seguinte conta apresenta saldo de 50 mil. Olha qual é a conta, pessoal: CMV. Receita líquida menos CMV, lucro bruto.
eu venho aqui, pessoal, ó, e marco o gabarito, a letra D. Tá certo? Marco o gabarito, a letra D. Vamos para a próxima, A12. Uma sociedade apresenta saldo de 80 mil na conta despesas antecipadas. Na demonstração contábil, essa conta é apresentada como? Ah, pessoal, vamos ver qual é essa conta aqui, despesa antecipada. Vamos ver essa conta despesa antecipada. Olha aí, pessoal, olha onde é que está essa conta despesa antecipada. Deixa eu apagar aqui, ó. Ativo circulante, despesas antecipadas, ó. Ela pode ser chamada de seguros a vencer, aluguéis a vencer, assinaturas, juros pagos antecipadamente. Ou seja, isso aqui, pessoal, é um direito, ó. É um direito. Tá certo? É um direito. Voltando lá na questão, pessoal, aí a gente marca aqui o gabarito, a letra A, ativo no balanço patrimonial. Que ativo? Pode ser ativo circulante ou ARLP, tá, pessoal? Despesa antecipada pode ser ativo circulante ou ARLP. Principal mesmo vai ser mais no ativo circulante, tá? Então, nosso gabarito aqui, a letra A. Vamos para 13, pessoal. A 13, tá? A 13. Dona Flávia está aí, a dona Gisele Vitelli, Dandilei, a dona Ana Flávia, a dona Ana Cristina, dona Bruna, dona Daiane, dona Laodiceia, Paulo Lobato, dona Rosana e o Vinícius. Então vamos para a 13, pessoal. A 13 diz o seguinte, ó. Em abril de 2024, uma empresa de consultoria adquiriu 10 cadeiras para seus funcionários, por 400 cada. Metade do valor foi pago à vista e o restante tem pagamento previsto para junho do mesmo ano. No momento da compra, observe as seguintes movimentações nos saldos dos seus elementos patrimoniais. Pessoal, aqui aconteceu em abril, ó. Eu comprei 10 cadeiras. 10 vezes quanto? Vezes 400, que vai dar 4 mil. Como foi que eu paguei esses 4 mil? Metade à vista, 2 mil à vista. E eu fiquei devendo, pessoal, 2 mil a prazo. Tá certo? Como é que eu faço os lançamentos? Eu faço da seguinte maneira: debito o quê? Debito um imobilizado. No valor de quanto? De 4 mil. Uma conta do ativo. O ativo aqui, pessoal, está aumentando. Vou creditar um caixa. No valor de quanto? De 2 mil. Caixa, pessoal, é uma conta do ativo. O caixa está diminuindo. E vou creditar também aqui um contas a pagar. Contas a pagar. No valor de quanto? 2 mil. Aqui, pessoal, é um passivo. Passivo, quando está sendo creditado, esse passivo está aumentando. Ora, o que foi que aconteceu aqui com o meu ativo? Ó? O meu ativo, pessoal, ó, aumentou 4 mil e diminuiu 2 mil. Quanto é o meu saldo? O meu saldo é de 2 mil. 2 mil aumentou. E o passivo? O passivo, eu só tenho uma conta aqui no passivo e é de 2 mil. Pessoal, veja que aqui é uma conta de natureza credora. Se é um passivo, então esse passivo está aumentando. Então, ó, o ativo, pessoal, ele aumentou e o passivo aumentou. No valor de quanto? 2 mil. Tá certo? Então, eu venho aqui, ó, aumento de 2 mil no ativo e no passivo, gabarito, a letra A. Conseguiram entender essa daí? Muito bem, muito bem. Pessoal, ó, vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima questão. Conseguiram, né? Então, vou mandar aqui um print aqui para vocês, pessoal. Vou mandar um print aqui dessa questão aqui para vocês, tá? Vou colocar logo no grupo.
Ok, vamos lá continuar, pessoal. Vamos para a questão de número 14. Considere os seguintes elementos das demonstrações contábeis. Aqui ele dá os elementos, desses elementos que apresenta a natureza devedora. Pessoal, para você não errar mais, você faz assim, ó. Você faz assim, ó. Tá certo, ó? É, patrimoniais, né? As contas patrimoniais, ó. Vou botar aqui balanço patrimonial, DRE, devedoras e credoras, devedoras e credoras. Quais são as contas devedoras? Ativo, pessoal, tá? E na DRE, despesa. As contas credoras, ó, credoras, passivo e PL, tem natureza credora. E aqui nós temos a receita. Tá? E para você não esquecer nas contas de resultado, pessoal, é só você lembrar. Receita tem natureza credora. Roberto Carlos, ó. Roberto Carlos, tá? Então, e se for uma conta retificadora? Se for uma conta retificadora, pessoal, aí é natureza ao contrário, tá? Se for retificadora, natureza ao contrário. Por exemplo, retificadora do passivo IPL, retificadora do passivo IPL tem natureza devedora. Por quê? Porque passivo IPL tem natureza credora, tá? Retificadora do ativo, ó. Retificadora do ativo tem natureza credora, tá? Então, feito isto, pessoal, ele quer saber natureza devedora, ativo, devedora. Despesa, devedora. Receita, credora. Passivo, credora. Patrimônio líquido, credora. Então, só um e dois apenas. Gabarito, a letra A. Gabarito, a letra A. E aí, pessoal, vamos para a nossa 15ª questão. A última desse primeiro PDF, tá? Uma farmácia apresentava os seguintes saldos em seus ativos em 31 de dezembro de 2023. Aí ele deu aqui as contas e ele pede o ativo circulante. Pessoal, ele só quer contas do ativo circulante. Aplicação financeira com vencimento em 380 dias. 380 dias, pessoal, é ARLP, tá? Passou de 360 dias, ó, é ARLP. Clientes com recebimento previsto para 180 dias, 140 mil, ativo circulante. Disponibilidades, ativo circulante. Estoques com venda prevista até 60 dias, ativo circulante. Imóvel onde funciona a farmácia, imobilizado. Móveis e utensílios utilizados em suas lojas, imobilizado. Então, pessoal, com isto, vai ficar quanto? 0,00549, 11 2 e 1, 3. 310 mil gabarito, a letra C, tá? Gabarito, a letra C. E aí, pessoal? Professor, foi muito fácil essa prova. Pessoal, não foi fácil, tá? Essa prova aqui foi a prova que já caiu no exame de suficiência. Qual é o detalhe? O detalhe é que agora nós estamos estudando com afinco. Então, pessoal, quando a gente estuda, tudo vai ficando mais fácil. Não é verdade? Não é verdade, pessoal? Quando a gente vai estudando, tudo não vai ficando mais claro. Então, não estava fácil, tá? Professor, estava muito fácil. Estava não, pessoal. Que se você pega uma prova dessa antes de entrar no curso, pode ter certeza que você ia fazer 7 a 8 questões. De 15, dificilmente você iria ser aprovado. Mas agora não, agora a gente está levando você para o caminho da aprovação, tá? Vamos para o próximo simulado, pessoal. Vamos para o simulado 2, tá? Quero um intervalozinho de 10 minutos? Simulado 2. Quero um intervalozinho de 10 minutos? Ok, então vamos dar um intervalo, pessoal. 10 minutos, tá?
Aí a gente começa o simulado 2. Então, 15h46, 16 horas a gente começa o simulado 2, tá bom? 16 horas. Olha aí, pessoal. 15h45 nós terminamos. 15 minutos, 15 questões. Cada questão 3 minutos.
Mandei aqui, no vídeo, mandei já está lá, mas eu mandei também. E aí, pessoal, vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar, né? Simulado 2. Faltou energia aí, pessoal? Aqui deu uma caída aqui, mas já voltou. Gente, estou fazendo pão. Muito bem, vamos fazer. Ok, vamos lá, pessoal. Mais 15 questõezinhas, né, para fazer 30 por hoje. Olha aí, pessoal, 30 questões. O detalhe é o seguinte, ó. Não é a quantidade de questões, é você saber resolver as questões. Então, isso aí é um. Imagina aí, 100 questões. Você conseguindo resolver 100 questões, pessoal, já é muita coisa mesmo durante um curso. A pessoa pensa assim, ah, mas é pouca coisa. É não. Porque tem gente que chega num curso e não consegue resolver, no final do curso não resolve nem 30 questões, porque não consegue resolver. E aqui não, aqui você consegue resolver as questões, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o simulado de número 2, tá? Então já está gravando, né? Eu acabei esquecendo de parar a gravação, então vamos para o simulado 2. A primeira questão diz o seguinte: uma entidade deve reconhecer um ativo. Eita, está muito pequena, né? Deixa eu aumentar. Pronto. Uma entidade deseja reconhecer um ativo em seu balanço patrimonial. A sua mensuração envolve estimativas que são sujeitas à incerteza. Nesse caso, a entidade. Então, pessoal, veja que a questão está falando sobre as incertezas, tá? Não deve reconhecer nem divulgar uma vez o ativo, uma vez que não há objetividade em sua mensuração. Então, o que é que a questão está dizendo? Ó, uma entidade deseja reconhecer um ativo em seu balanço patrimonial. A sua mensuração envolve estimativas que estão sujeitas a incertezas. Não deve reconhecer nem divulgar o ativo, uma vez que não há objetividade em sua mensuração. Errado. Se fosse assim, pessoal, a gente não colocava depreciação, tá? Há estimativas de perda de crédito de liquidação duvidosa. Você reconhece uma estimativa, é um ativo. Então, ó, está errado, tá? Deve reconhecer o ativo sem mensurar a existência de estimativas. Está errado, pessoal. Você tem que mensurar as estimativas, tá? Não deve reconhecer o ativo, mas evidenciá-los em notas explicativas. Errado. Tem que reconhecer no balanço patrimonial. Deve reconhecer o ativo e descrever e explicar as estimativas de forma clara e precisa, uma vez que o uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração da informação financeira. Então, aqui, pessoal, ó, incerteza na mensuração, reconhecimentos de ativo e passivo, necessidade de mensuração. Mensuração e estimativas razoáveis, parte essencial da elaboração, não prejudica a utilidade. Elevado nível de incerteza não impede fornecimento de informações úteis. Descrição e explicação, estimativa descrita de forma clara e precisa. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, foi a letra D, tá? Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão está gravando, sim. Eu nem parei de gravar, desde aquela hora que está gravando, dona Dayane. A 2, pessoal. Uma entidade desreconheceu um ativo no seu balanço patrimonial. Assinava a opção que indica uma possível causa para o desreconhecimento. A entidade decidiu utilizar o terreno para finalidade diferente. Pessoal, aqui está errado. Eu posso ter um terreno, tá? Eu posso ter um terreno e eu destino ele para construção da sede da empresa. Eu tenho um terreno e destino ele para ser uma propriedade para investimento. Então, eu, na hora que eu decido onde utilizar o terreno, pessoal, eu não estou desreconhecendo, tá? A entidade perdeu o controle de um imóvel por meio de decisão judicial. Pessoal, perder o controle é um desreconhecimento. Então, aqui o nosso gabarito, a letra B. A letra B, você perdeu o controle, pessoal, tá certo? Então, a 2 é a letra B. A letra C,
A entidade renegociou o prazo de recebimento de seus clientes que estavam em situação financeira difícil. Aqui, pessoal, só seria desreconhecido se eu tivesse perdoado essa dívida, tá? Mas eu apenas renegociei e vou receber depois. A entidade constatou que suas máquinas poderiam ser utilizadas por tempo maior que a vida útil prevista. Isso aqui, pessoal, não é desreconhecimento. Isso aí vai ser mudanças de estimativas, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, de acordo com o CPC 00, ele explica aqui o que é o desreconhecimento, tá? Desreconhecimento é a retirada de parte ou totalidade de ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais à definição de ativo ou passivo. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, foi a letra B. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: de acordo com a NBC-TG estrutura conceitual para relatório financeiro, os principais usuários os quais se destinam os relatórios financeiros para fins gerais são representados por, pessoal, é típica daquela questão que você não pode perder de maneira alguma, tá? Quais são isso aí? Isso aí são os investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e em potencial. Gabarito, a letra D. Aqui, ó, principais usuários do relatório financeiros: investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais. Um detalhe, pessoal, esses usuários, eles não podem exigir informações diretamente, tá? Eles não podem exigir informações diretamente. Ele deve se basear em quê? Nos relatórios financeiros para fins gerais. Vamos para a quarta questão. A quarta, pessoal. Em 31 de dezembro, a companhia Lua apresentava os seguintes saldos em seu ativo. Aí aqui eu tenho o ativo. Assinava a opção que indica o saldo do ativo circulante. Aí aqui, pessoal, ó, aplicações financeiras com vencimento em 720 dias. 720 dias, pessoal, já passa a ser um ARLP. Clientes com previsão de recebimento em 380 dias. ARLP. Disponibilidades, ativo circulante. Então, a questão só quer ativo circulante, pessoal. A questão só quer ativo circulante. 50 mil. Estoques com previsão de vendas em até 180 dias. Ativo circulante, 40 mil. Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, 6 mil. Pessoal, aí aqui é uma conta acessória. Qual é a conta principal? A conta principal é clientes. Clientes é a RLP, ó. Clientes é a RLP. Então, esta conta aqui vai ser o quê? Uma retificadora do ARLP. Retificadora do ARLP, tá? E por último, perdas estimadas com desvalorização de estoque. Veja que essa conta aqui, ó, ela é uma conta acessória desta estoques. Estoques, pessoal, é uma conta do ativo circulante. Consequentemente, essa perda estimada vai ser uma retificadora do ativo circulante, 8 mil. Então, pessoal, nosso valor aqui vai dar 90 menos 8, 82 mil. 82 mil. 82 mil, gabarito, a letra B. Gabarito, a letra B. E aí, pessoal, conseguiram entender? Conseguiram entender essa daí? Quem ficou na dúvida? Quem ficou na dúvida dessa daí? Errei. Ok, vamos para a quinta questão. Vamos para a quinta questão, pessoal. Quinta questão. Uma empresa exerce atividade de auditoria independente e elabora suas demonstrações de fluxo de caixa de acordo com o método indireto. Para o cálculo do lucro ajustado, a empresa deve adicionar o lucro líquido como ajuste à despesa de, pessoal, para ajuste do lucro líquido, você vai adicionar a despesa de quê? De depreciação, tá certo? Vai adicionar a despesa de EPCLD, vai adicionar, pessoal, despesa de equivalência patrimonial, tá certo? Despesa ou receita de equivalência patrimonial,
Equivalência patrimonial. Por quê? Porque essas contas aqui não envolvem caixa, não envolve dinheiro, tá, pessoal? Quando a gente fala em caixa, a gente está falando em dinheiro, dinheiro, tá certo? Então, neste caso, ó, aluguel de imóveis não, salários de empregados não, salários de mão de obra terceirizada não, depreciação dos ativos imobilizados, gabarito a letra D. Aqui, pessoal, ó, cálculo do lucro líquido ajustado. Ponto de partida, você começa com o lucro líquido e ajusta o lucro líquido, ó. Despesas financeiras, quando for despesa, pessoal, você soma, tá? Despesa de depreciação, soma. Despesa com provisão, soma. Reversão de provisão, subtrai, porque a reversão já é uma receita. Então, receita, pessoal, você subtrai e despesa você soma, tá? A gente vai ver isso aí, mais questões de DFC, pessoal, com nível mais avançado, um pouco mais à frente do curso, tá? Mas a gente vai ver a DFC, praticamente só falta a parte onde a gente vai ajustar o lucro, tá certo? E ajuste de avaliações nas entidades, isso aqui a gente vai fazer quando a gente estiver falando sobre DFC, tá? Então vamos assim, voltando aqui na questão, pessoal, nosso gabarito foi a letra D. Vamos para a sexta questão. Uma empresa que atua na atividade de perícia contábil apresentou as seguintes receitas. Aqui eu tenho as receitas, pessoal. Assinala a opção que indica o valor recebido em transferência. Pessoal, recebido em transferência são aqueles valores que a empresa tem direito, mas que não foi produzido, né, na entidade, tá? Então vamos ver aqui, ó. Prestação de serviço. Aqui é uma receita do item um. Item um, pessoal, olha aqui, ó. Prestação de serviço está aqui, ó. Receita de serviços, ó. Receita de serviços, tá? Depois, venda de ativo imobilizado. É o item um aqui, pessoal, ó. Venda de ativo imobilizado, ó. Receita de venda de imobilizado é o número um. Equivalência patrimonial, 50 mil. Aqui é o número 6. Opa. Aqui é o número 6, pessoal. Valor recebido em transferência. O que a questão quer, ó? 50 mil. Vamos ver onde é que tem esse valor recebido em transferência. Equivalência patrimonial. Olha aqui, ó. Receita ou despesa com equivalência patrimonial. Próximo, receitas financeiras. É o número 6 também, pessoal. Receitas financeiras, ó. Receitas financeiras, tá? Então, 30 mil. Aí eu vou aqui, pessoal, coloco 30 mil aqui e eu somo. E somando, o pessoal vai dar 80 mil. Gabarito, a letra B. Gabarito, a letra B, tá? Ok, ok, pessoal, muito bem. Vamos para a sétima questão. Pessoal, veja que esse macete aqui, ó, nesse período eu acho que vai cair agora, pessoal, insumos. Que já caiu receita, já caiu valor recebido de transferência e eu acho que vai cair insumos. E se cair insumos, ele vai falar sobre perda por impairment. Tá certo? Vamos para a próxima, a sétima. Em janeiro de 2024, Joana adquiriu ingresso para um show musical que aconteceria em 11 de fevereiro de 2024. O show estava agendado para começar às 18 horas, mas só teve início às 22 horas. Joana precisou sair às 21 horas, de modo que não assistiu ao show. Por conta do atraso, Joana entrou na justiça contra os organizadores do show, pedindo a devolução do preço do ingresso, que havia custado 400, e uma indenização por danos morais de 1.000. Os advogados dos organizadores do show julgaram, quem julga, pessoal, é o pessoal da empresa, tá? Os próprios advogados, que a necessidade de pagamento decorrente da perda da causa por danos morais era possível, enquanto a perda pela causa de devolução do preço do ingresso era provável. Pessoal, perda provável é provisão, perda possível, ativo, é passivo contingente, tá? Assinale a opção que indica o valor da provisão reconhecida. Pessoal, provisão você reconhece com provável. Provável, pessoal, vamos ver aqui, ó.
Por conta do atraso, Joana entrou na justiça com os organizadores do show, pedindo a devolução do ingresso que havia custado 400 e danos morais 1.000. Os advogados organizadores julgaram que a necessidade de pagamento decorrente da perda por danos morais era impossível. Então, pessoal, R$ 1.000, ó, R$ 1.000, ativo, contingente, contingente. Não faz nada. Aliás, notas explicativas, tá? Notas explicativas. E o outro, pessoal, ele julgou que era provável. Provável, pessoal, foi de quanto? Foi de 400. Então, 400 aqui, pessoal, era provável. Então, aqui é um provisão. Provisão, pessoal. Essa provisão vai ser de 400. Gabarito, a letra B. Tá? E aqui, ó, nós temos aqui o nosso quadro, pessoal, ó. Provisão provável. Possível, possível, pessoal, ó. Possível é um passivo contingente, tá certo? Só divulguem notas explicativas, tá certo? Se a provisão, pessoal, você registra no balanço patrimonial e notas explicativas, tá? Questão que nós já fizemos muitas também no curso, pessoal, e a questão que a gente não pode perder, tá? Muitas vezes o que é que vai acontecer? Muitas vezes você vai se enganar ali por causa da resposta. Então você tem que olhar bem direitinho, pessoal, para ver o que é que ele está pedindo, tá certo? Vamos para a oitava questão. A oitava diz o seguinte: em relação aos ativos no balanço patrimonial de uma entidade, assinale a afirmativa correta de acordo com a Lei 6.404. De acordo com a Lei 6.404/76 e alterações. No intangível estão as participações permanentes. Errado. No imobilizado estão os direitos que tenham por objetos bens incorpóreos. Pessoal, bens incorpóreos é intangível, já está errado. A letra C, em investimento estão os direitos que tenham por objetos bens corpóreos. Bens corpóreos, pessoal, é o imobilizado. Então já está errado. No circulante estão as disponibilidades, os direitos realizados no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos da empresa do exercício seguinte. Aqui, ó, no ativo circulante, disponibilidades, direitos realizados no exercício social seguinte e aplicações em despesa do exercício seguinte. Então, nosso gabarito aqui, a letra D, pessoal. Vamos para a próxima questão, tá? Vamos para a nona questão. A nona, pessoal. Uma sociedade empresária apresentava os seguintes saldos relacionados ao capital social. Capital autorizado, 500 mil. Capital a integralizar, 40 mil. Capital a subscrever, 80 mil. Assinar a opção que indica o capital social realizado. Realizado, pessoal, é o capital integralizado, tá? Aí, como é que você resolve essa questão? Resolve essa questão, pessoal, através desse macete aqui, ó. Através desse macete. Olha como ficou fácil. Quanto foi meu capital autorizado? 500 mil. 500 mil, tá certo? Pessoal, esse capital autorizado de 500 mil, ele é dividido para cá e para cá, tá certo? Quanto é o capital subscrito? Vamos ver quanto é o capital subscrito. Ele não deu, mas ele deu capital a subscrever, 80 mil. Capital a subscrever, 80 mil. Pessoal, quanto é o capital subscrito agora? Quanto é o capital subscrito? Capital subscrito, 420 mil. 420 mil, pessoal. Ó, 420, tá? Esses 420, ó, 420 com mais 80, 500 mil. Agora, pessoal, esses 420, ó,
vai ficar aqui, ó. Vai ser dividido em capital a integralizar e a capital integralizado. Integralizado, pessoal, é o capital realizado. Capital a integralizar é o capital que ainda não foi entregue aos sócios. Então, o capital a integralizar era 40 mil. Aqui, pessoal, 40 mil, tá? Os dois, a soma desses dois tem que dar quanto? 420. Então, aqui ficou quanto? 380 mil. Pessoal, veja que esse desenho aqui ficou muito bacana, não foi? Para você resolver uma questão difícil. Então, você vem aqui, ó, marca o gabarito, a letra A, gabarito, a letra A, tá certo? Vamos para a próxima questão, pessoal. Essa 10 aqui, quero tirar um print, pessoal? Então, vamos tirar um print dessa 10 aqui. Vamos tirar um print. Ok, vamos lá, pessoal. Vamos continuar para a 10ª questão, tá? 10ª questão. Em relação às contas apresentadas no balanço patrimonial de uma entidade, avalie se as seguintes contas são de natureza devedora. Pessoal, a gente já sabe quais são as contas de natureza devedora, tá? Devedora, ó. Devedora. Ativo, despesa, retificadora do passivo e retificadora do PL. Então, pessoal, essas contas aqui têm natureza devedora, tá? Adiantamento a sócio. Aí, pessoal, adiantamento a sócio. Isso aqui é o que? Adiantamento a sócio. Adiantamento a sócio. Adiantamento a sócio, pessoal, é um ativo. Ativo, eu tenho um direito, então, natureza devedora. Receitas antecipadas. Receitas antecipadas, pessoal, é um passivo. É um passivo, tá certo? Se é um passivo, é natureza credora. Ações em tesouraria, retificadora. Olha aí, pessoal, ó, retificadora do PL. Olha aqui, ó, retificadora do PL, natureza devedora. Então, com isto, 1 e 3, 1 e 3, pessoal, gabarito, a letra C, tá certo? Natureza, aliás, natureza e saldo de regras, né, que tem tudo aqui no PDF. E aqui, pessoal, a onze diz o seguinte, a 11 diz o seguinte: em 1º de janeiro de 2024, Clara matriculou seus filhos em uma aula de natação por meio do pacote semestral de 4.200 pagos à vista. Pessoal, ela foi no dia 1º de janeiro, tá? E matriculou seus filhos na aula de natação. Pagou quanto? 4.200. Aqui, pessoal. 4.200 ela pagou, tá certo? Aí ele diz, ó, as crianças, aliás, Clara acordou com a escola de natação que seus filhos não frequentariam as aulas do mês de abril, de modo que o pacote teria validade até 31 de julho de 2024. Pessoal, esse pacote era até o dia 30 de junho, tá certo? Mas aí eles conversaram com a pessoa lá e disse, ó, em abril nós vamos viajar e não tem como eles virem aqui.
E aí, como é que a gente faz? Não, a gente pega esse mês de abril e a gente transfere para julho. Tá certo. Então, veja, pessoal, ó, janeiro, fevereiro, março, abril não teve, ó, tá? Maio, junho, era para terminar aqui, ó, mas terminou em julho porque foi feito um acordo, tá certo? Foi feito um acordo. Aí o que é que ele diz? As crianças iniciaram as aulas em 1º de janeiro. Então, aqui, pessoal, começa a contar o regime de competência, tá? Assinava a opção que indica a receita contabilizada pela Escola de Natação em janeiro de 2024, de acordo com o regime de competência. Pessoal, se fosse pelo regime de caixa, ó, já teríamos aqui 4.200. Por quê? Porque foi aqui que a mãe da Clara tirou de, aliás, a Clara, né? A Clara tirou o dinheiro e pagou a pessoa, tá certo? Então aqui é o regime de caixa. E o regime de competência, aí eu faço isso aqui, pessoal, ó, 4.200 e divido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que eu divido por 6, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 700. Então, ó, se ele frequentar o mês todinho, 700. Fevereiro, 700. Março, 700. Maio, 700. Junho, 700. Julho, 700. Mas a questão quer saber em janeiro. Em janeiro, pessoal, ó, regime de caixa 4.200, regime de competência 700. Gabarito, a letra C, tá? Gabarito, a letra C. Vamos para a 12ª. Vamos para a 12ª. A 12ª diz o seguinte: de acordo com a NBC-TG 46R2, mensuração ao valor justo, a mensuração do valor justo presume-se que o ativo ou passivo é trocado em uma transação não forçada entre participantes do mercado para a venda do ativo ou a transferência do passivo na data de mensuração, nas condições atuais de mercado. Isso aqui, pessoal, é a definição de valor justo, tá? Na ausência de mercado principal, a mensuração do valor justo presume-se que a transação para a venda do ativo ocorre no mercado mais vantajoso. Aqui, pessoal, gabarito, a letra A. Olha o que é que está escrito no CPC 46. Ó. A mensuração a valor justo presume-se que o ativo ou passivo é trocado em uma transação não forçada entre participantes do mercado para a venda do ativo ou a transferência do passivo na data de mensuração nas condições atuais de mercado. A mensuração ao valor justo presume que a transação para a venda do ativo ou a transferência do passivo ocorre no mercado principal para o ativo ou passivo. Está aqui, ó, na ausência do mercado. Então, é o segundo colocado aqui, pessoal. Na ausência do mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou passivo. Por isso que o nosso gabarito, a letra A. Vamos para a 13ª. 13ª, pessoal. 13ª diz o seguinte: considerando o fato relevante divulgado por uma empresa de capital aberto, a perspectiva de alto potencial de entrada de benefício econômico futuro na aquisição de um novo ativo operacional, resultou um aumento de 4,50 para 60,50 no valor nominal de suas ações negociadas em bolsas de valores do país e no exterior. 2 meses depois, verificou-se que tal fato relevante era falso e que o acionista majoritário tinha conhecimento disso, o que resultou no prejuízo de bilhões de reais para a entidade e foi tratado como um crime contra o mercado financeiro. Na divulgação inicial do fato relevante, a característica qualitativa fundamental que deixou de ser observada pela entidade foi, então, pessoal, qual o gabarito dessa 13? Vamos ver aqui, ó. A ação, pessoal, no mercado estava 4,50. Aí foi anunciado que esta ação aqui agora, pessoal, seria R$ 60,50. Só que isso aqui foi falso. Alarme falso, pessoal. Comparabilidade? Não, a comparabilidade, pessoal, se ele pegasse essa ação aqui, 4,50, e comparasse com outra do mesmo jeito, tá certo? Prudência, né, ele não foi nada prudente. Prudente. Verificabilidade, não.
Aqui, pessoal, foi a representação de fidedigna, que ele deixou de representar, tá? O que é a representação fidedigna? É mostrar com fidedignidade o valor das coisas, tá certo? Então, esse gabarito aí foi a letra D, tá? Vamos para a questão de número 14. 14, pessoal. Um investidor está analisando as demonstrações contábeis de uma sociedade empresária. O investidor está disponível para sua análise de demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2023, mas não as do exercício anteriores. Nesse caso, o investidor não poderá verificar a seguinte características qualitativas, pessoal, da comparabilidade, porque ele só pode comparar se ele tiver no mínimo dois exercícios. Ele só tem um, pessoal, ele só tem o de 2023. Então, aqui está ferindo a comparabilidade, tá? E para nós encerrarmos por hoje, pessoal, a 5, lê o fragmento a seguir. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Assinar a opção cujos itens completa corretamente as lacunas a seguir. Pessoal, então nosso gabarito aqui, a letra D, tá? A letra D. E onde é que está escrito isto? Isso aqui, pessoal, está escrito no CPC 25. Provisão, ativos passivos e ativos contingentes, tá? Então, isso aqui, pessoal, é no CPC 25. Com isto, nós terminamos. E aí, pessoal, como é que ficou aí a situação? Dessas 30 questões aí, pessoal, dessas 30 questões, quantas você acertou? Quantas você acertou? Ok, vamos tirar o print da 10 e da 11. Vamos tirar aqui, pessoal, da 10 e da 11, tá? Da 10 a 10, tá aqui, ó. Vamos tirar esse print. Eu vou tirar o print para vocês, tá? Vou tirar logo aqui agora, ó, da 10 e já coloco no grupo, pessoal. E já coloco no grupo, tá? Tá aqui. E agora eu vou tirar o print da 11. Pessoal, foi bacana mesmo essa correção? Foi muito rápida? Foi muito rápida ou foi dentro da do que vocês estavam previsto? Pronto, da 11 aqui, pessoal, estou mandando no grupo também. Tá joia? Ok, pessoal, qualquer dúvida, tá? Por favor, mande aí que vocês aí já sabem, tá joia? É isso, a dona Laudícia acertou 29, a dona 28, a dona Bruna fez 29, o Vinícius bacana, top. Ok, pessoal, então, ó, vou suspender aqui a gravação. Cadê onde é que eu suspendo a gravação? É aqui.